Imagine-se a bordo de uma nave silenciosa, flutuando pelo espaço profundo, onde o tempo não é uma linha, mas um oceano sem margens. À frente, um ponto tênue de luz, frio, distante, misterioso. É o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar a cruzar o domínio do nosso Sol. Um mensageiro vindo das trevas entre as estrelas, um visitante que talvez traga respostas ou perguntas ainda mais antigas do que a própria luz. Dizem que o cosmos fala através de sinais sutis, um brilho fora do comum, uma curva orbital improvável, uma cauda que parece nascer na direção errada. O 3I Atlas é um desses sussurros. Um lampejo fugaz que força a humanidade a encarar o abismo e perguntar: o que exatamente está nos observando? Já começou a ficar curioso? Pois é, o que estamos observando não pode ser explicado facilmente com o que sabemos sobre cometas. Para vocês entenderem, vamos fazer uma análise detalhada sobre o que está acontecendo com esse visitante cósmico. E, para não perder nada, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para ser sempre o primeiro a saber quando novos vídeos sobre esse mistério saírem. E se você gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Agora vamos entrar de cabeça nesse enigma que é o 3I Atlas. Foi no ano de 2025 que os olhos vigilantes do Projeto Atlas, um sistema de alerta de impacto localizado no Havaí e no Chile, captaram um novo brilho movendo-se entre as constelações. De início parecia apenas mais um cometa, mas o movimento denunciava algo incomum. A trajetória não era elíptica, era hiperbólica, uma curva aberta, impossível para um corpo preso à gravidade do Sol. Em outras palavras, o 3I Atlas não nasceu aqui, ele veio de fora. E ao contrário dos cometas que retornam ciclicamente, este jamais voltará. Seu periélio, o ponto de maior aproximação solar, ocorrerá em 29 de outubro de 2025, a cerca de 203 milhões de quilômetros do Sol, pouco além da órbita de Marte. Depois disso, seguirá seu caminho para as fronteiras do vazio, desaparecendo para sempre. Mas até esse momento, todos os telescópios da Terra estarão voltados para ele, pois algo em seu comportamento, em seu brilho, em sua estrutura, não se encaixa nas leis usuais dos cometas. A primeira anomalia que chamou a atenção dos astrônomos foi o brilho. O 3I Atlas refletia luz solar em uma intensidade desproporcional à sua distância e ao seu tamanho estimado. Para que um objeto tão pequeno brilhasse tanto, ele precisaria ser feito de um material altamente reflexivo, algo semelhante a metal polido, não a mistura de gelo e poeira dos cometas comuns. Avi Loeb, astrofísico de Harvard e diretor do Projeto Galileu, foi um dos primeiros a analisar essa discrepância. Para ele, a luminosidade poderia ser explicada por uma superfície incomum, talvez composta por ligas metálicas, ou por um material que reflete a luz de forma direcional, como um espelho. Outros cientistas argumentaram que o brilho poderia resultar da presença de dióxido de carbono e monóxido de carbono congelados, que sublimam de modo a produzir jatos intensos de gás, ampliando a superfície refletora do objeto, mas nada era conclusivo. O 3I Atlas parecia limpar o espaço ao seu redor, deixando uma trilha luminosa demais para um simples viajante de gelo e poeira. O segundo mistério foi sua rota. O 3I Atlas move-se em uma órbita retrógrada, quase perpendicular ao plano onde giram os planetas. Mas, curiosamente, seu caminho cruza regiões próximas à eclíptica, como se estivesse deliberadamente explorando o plano do sistema solar. Coincidência? Talvez, mas o alinhamento e a inclinação de sua trajetória fazem dele uma raridade estatística. Entre trilhões de possibilidades, por que exatamente esse ângulo? Por que essa aproximação tangencial entre Marte e a Terra? Alguns veem nisso apenas o jogo cego da gravidade galáctica, outros, uma intenção velada. O físico Loeb chegou a comparar o 3I Atlas a uma nave-mãe, um corpo maior capaz de liberar sondas menores ao longo de sua travessia, uma espécie de jardineiro interestelar, espalhando sementes cósmicas, uma metáfora audaciosa, mas que toca em algo essencial. E se o cosmos não apenas cria matéria, mas também informação? Com o auxílio do telescópio espacial James Webb, os cientistas analisaram a luz refletida e emitida pelo 3I Atlas. O resultado foi surpreendente. A composição da sua coma, a nuvem difusa que envolve o núcleo, é dominada por dióxido de carbono, com níveis muito mais altos do que o encontrado em cometas típicos.
Além disso, detectou-se atividade de água a distâncias em que o gelo deveria permanecer sólido, como se o núcleo estivesse sendo aquecido de dentro para fora, e não apenas pela luz solar. A natureza dessa ativação precoce levanta questões sobre a estrutura interna do objeto. Seria o resultado de uma rede de fraturas internas que conduz o calor mais eficientemente? Ou haveria algum mecanismo energético interno, algo como reações exotérmicas ou até sistemas artificiais de dissipação térmica? A verdade é que, por enquanto, só temos a luz, e a luz não mente, mas raramente revela tudo. Antes do 3I Atlas, 2 outros visitantes interestelares cruzaram nosso sistema solar, o Oumuamua em 2017 e o 2I Borisov em 2019. O primeiro, uma rocha alongada e sem cauda, cujo movimento anômalo fez Loeb sugerir que poderia ser um fragmento tecnológico. O segundo, mais convencional, um cometa de gelo e poeira. O 3I Atlas, no entanto, parece reunir características de ambos. O brilho excessivo do primeiro e a atividade cometária do segundo, como se fosse o elo entre o natural e o artificial. Um intermediário, um híbrido cósmico que desafia a classificação. A questão agora é, ele vai se separar? Tudo indica que sim, ou ao menos que essa possibilidade é real. Os cometas são corpos frágeis, formados por blocos de gelo e poeira colados por forças fracas. Quando se aproximam do Sol, o calor faz o gelo sublimar, liberando gases que escapam em jatos assimétricos. Esses jatos funcionam como propulsores, acelerando a rotação do cometa. Se a rotação for rápida demais, o núcleo se parte. Foi o que aconteceu com o cometa 332P Ikeya Murakami, cuja fragmentação foi causada pelo giro acelerado. E de forma ainda mais espetacular, com o Shoemaker-Levy 9, que em 1994 foi dilacerado pela gravidade de Júpiter antes de colidir com o planeta em uma sequência de 21 impactos. Se 3I Atlas for natural, sua aproximação de 203 milhões de quilômetros do Sol pode gerar forças térmicas e rotacionais suficientes para provocar fissuras. Um brilho repentino, múltiplos pontos de luz, e o viajante se partiria em uma constelação de fragmentos, cada um seguindo seu próprio destino. Mas se não for natural, se for um artefato, essa separação pode não ser destruição, mas execução de um plano, uma liberação controlada, uma divisão programada, uma colheita de sondas rumo aos planetas, aos campos magnéticos, às atmosferas. Como uma flor se abrindo sob o calor do Sol. Tudo converge para um instante. O 29 de outubro de 2025 será o ápice dessa jornada. Nesse dia, 3I Atlas cruzará o ponto mais próximo de sua órbita. Será bombardeado por radiação solar, varrido por ventos de partículas, aquecido a temperaturas que podem rasgar qualquer estrutura frágil. Será o momento da verdade. Observatórios em todo o mundo, e além dele, já se preparam. O ExoMars Trace Gas Orbiter, orbitando Marte, capturou recentemente imagens do 3I Atlas. Algumas mostravam tênues formações ao redor do núcleo que podem ser ruído de imagem, ou o prenúncio de fragmentos emergindo. O JUICE, missão da Agência Espacial Europeia, também deve monitorar o objeto durante novembro e dezembro, observando-o do entorno de Júpiter. E aqui na Terra, o projeto Galileu, liderado por Loeb, promete registrar cada variação de brilho, cada traço suspeito, cada ponto que surja e se mova de modo independente. Se ele se fragmentar, será uma confirmação espetacular do comportamento cometário. Mas se não, se o 3I Atlas permanecer íntegro, com emissões anômalas e rota estável, o mistério se aprofundará, pois algo tão ativo e luminoso que resiste ao calor solar não pode ser facilmente explicado. O fascinante e o assustador no caso do 3I Atlas é que todas as explicações parecem incompletas. A hipótese natural exige composições químicas exóticas, dinâmicas térmicas improváveis e estabilidade incomum. A hipótese tecnológica exige aceitar que algo não humano cruzou o espaço até aqui, o que fere o ceticismo científico. Entre o impossível e o improvável, o 3I Atlas habita a penumbra onde nasce o verdadeiro conhecimento. Avi Loeb costuma dizer que a ciência avança quando nos permitimos ser surpreendidos. Talvez estejamos à beira de uma dessas surpresas. Talvez o 3I Atlas seja o primeiro sinal tangível de que não estamos sozinhos. Ou talvez apenas mais um lembrete de que o universo é mais criativo do que nossas teorias.
Há algo de poético em pensar que esse objeto viajou milhões de anos pelo vazio, atravessando campos gravitacionais, poeira estelar, nebulosas, até ser captado por nossos telescópios por meros séculos de civilização tecnológica. O 3I Atlas não veio a nós por escolha, ele apenas seguiu o fluxo cósmico, indiferente à curiosidade humana. E, no entanto, sua passagem nos obriga a encarar perguntas antigas. Quantos mundos estão lá fora? Quantas civilizações se ergueram e desapareceram antes que sua luz chegasse até nós? E quantos mensageiros como este viajam silenciosos entre as estrelas, portando histórias que nunca saberemos decifrar? Talvez o maior enigma não esteja no 3I Atlas, mas em nós mesmos, em nossa necessidade de encontrar propósito em cada luz distante. Quando o periélio passar e o 3I Atlas se afastar, o espetáculo cósmico chegará ao fim, mas os rastros permanecerão. Partículas de poeira, gases ionizados, fragmentos invisíveis serão estudados por anos. A partir deles, poderemos aprender sobre a formação de outros sistemas solares, sobre a química de mundos longínquos, talvez até sobre a possibilidade de materiais não naturais cruzando o espaço interestelar. Os astrônomos esperam que o James Webb, o Very Large Telescope e outros observatórios terrestres possam captar espectros detalhados de sua composição após a passagem. Esses dados poderão confirmar se o 3I Atlas é realmente um cometa ou algo inédito, e se ele se fragmentar, talvez cada pedaço seja uma semente que carrega pistas sobre sua origem, um mosaico de respostas espalhadas pelo vento solar. Mas e se não for apenas matéria? E se houver intenção? Se a separação não for destruição, mas propósito? Se cada fragmento for uma cápsula de observação, uma partícula de informação espalhada deliberadamente, imagine, uma civilização antiga, há milhões de anos, envia ao espaço estruturas capazes de se autorreplicar, viajar e coletar dados sobre outros sistemas. Cada uma delas percorre séculos, atravessa o frio interestelar e eventualmente entra em regiões habitadas por outras estrelas. O 3I Atlas seria apenas uma dessas sondas, um mensageiro adormecido despertando sob a luz de um novo sol. Essa hipótese é tentadora e aterrorizante, pois, se verdadeira, não apenas confirmaria a existência de vida inteligente lá fora, mas também revelaria que ela já esteve aqui, observando, silenciosa, discreta, paciente. Nos próximos meses, o 3I Atlas continuará sua jornada de aproximação. Cada grau que o Sol sobe em seu horizonte aumenta a tensão térmica em seu núcleo, o gelo evapora, o gás escapa, a poeira se ergue em jatos que cintilam na escuridão. Os cientistas observam, calculam, esperam, mas no fundo, todos sentem a mesma vertigem. O que estamos prestes a testemunhar? Se ele se partir, teremos um espetáculo de beleza e destruição, uma morte luminosa. Se não, o silêncio será ainda mais enigmático, pois então restará a pergunta que ecoa no vácuo: por que resistiu? O cosmos é uma tapeçaria de enigmas. Cada estrela é um átomo da própria dúvida, e às vezes um único objeto pode desestabilizar nossa visão inteira do universo. O 3I Atlas é isso, um espelho distante que reflete nossa própria curiosidade. Nele, vemos a ânsia humana por compreender, o medo do desconhecido e a esperança de não estarmos sozinhos. Enquanto ele atravessa o céu, nós o observamos com a mesma reverência com que os antigos observavam os cometas, sinais de presságios, de transformações, de novos começos. Mas talvez o presságio seja outro, o de que estamos amadurecendo como espécie, aprendendo a olhar o cosmos com perguntas mais profundas. Em poucos meses, o brilho do 3I Atlas diminuirá, ele se tornará apenas um ponto indistinto nas bordas do sistema solar. Depois, desaparecerá e o espaço retomará seu silêncio. Mas sua passagem ficará gravada em nossos registros, em nossas teorias e, sobretudo, em nossa imaginação. Foi um lembrete de que o universo é vasto demais para caber em nossas certezas, de que o desconhecido não é ameaça, mas convite, e de que cada visitante cósmico carrega uma parte da história universal, um eco do nascimento das estrelas. Talvez o 3I Atlas se parta em 1000 fragmentos, dispersando-se como pó cósmico. Ou talvez siga íntegro, desaparecendo entre as sombras. Em ambos os casos, ele já cumpriu seu propósito. Nos fez olhar para o infinito e lembrar que ainda há perguntas sem resposta. O universo é um enigma sem fim e nós somos suas testemunhas temporárias, tentando decifrar o indizível.
Cada cometa, cada pulsar, cada raio de luz é uma sílaba dessa linguagem antiga que ainda não aprendemos a ler. Se você sente que o cosmos guarda algo além do que conseguimos ver, permaneça conosco. Curta este vídeo, compartilhe o mistério e inscreva-se para seguir essa jornada, porque o universo não fala em voz alta, ele sussurra. E apenas os que escutam atentamente conseguem ouvir o que se esconde entre as estrelas. 13 Atlas, talvez apenas um cometa, talvez o primeiro mensageiro de uma inteligência ancestral, ou talvez o espelho do nosso próprio desejo de compreender o infinito. Enquanto ele cruza o vazio, a pergunta permanece: o que realmente viaja por entre as sombras e o que as sombras viajam para nos contar?